Quem está animado para ouvir a palavra? Quem está receptivo? Ouvidos espirituais abertos? Expectativa em Jesus? Tenho certeza que você já foi abençoado por esse culto até agora. Deus vai falar com você nessa noite, amém, pessoal? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os médicos não podem responder essa pergunta, ok? Quem sabe qual é o nome do menor osso no corpo humano? Você sabe? Quer falar o nome? Alguém mais sabe? Enquanto ele se prepara ali para dizer? Maravilha! É um ossinho de 3 milímetros chamado estribo. Olha aí que legal, né? Informação inútil para a gente começar. O estribo, ele faz parte do nosso aparelho auditivo aqui, tem a ver com as vibrações, né? É até aí que eu entendi a explicação, ok? Agora você vai saber. Qual o nome do maior osso do corpo humano? Fala aí, fala mais alto. É isso, o fêmur, responsável pelo nosso equilíbrio, não é? Pela nossa sustentação, pela força. Falando agora do nosso braço, quem já dormiu em cima do braço e passou por aquela experiência de ficar com o braço completamente imóvel? Quem já passou por esse constrangimento, pessoal? Sem vida. Não responde aos seus comandos. Já passou por isso? Sabia que isso tem um nome? Eu fui pesquisar, o nome é Síndrome do Recém-Casado. Olha que interessante. Tem uma explicação. Quando a gente está recém-casado, o que a gente gosta? Os casados aí, esperei com paciência, os solteiros, esperei com paciência no Senhor, ok? Solteiros, nós profetizamos que você vai viver isso, ok? Mas olha só, quando a gente está recém-casado, a gente dorme de conchinha. É ou não é? Inclusive no último culto da família, o pastor Guga recomendou que a gente durma de conchinha, ok? Aí está lá você recém-casado, o seu cônjuge dorme no seu braço. Vamos colocar aqui, sua esposa dorme no seu braço, interrompe a oxigenação, interrompe a circulação. Está aí, síndrome do recém-casado, ok? Durma de conchinha, mas depois durma cada um do seu lado para você ficar com o seu braço movimentando, ok? Não queremos no início do seu casamento nada que não está funcionando, ok? Quem puder entender essa palavra aqui, recebe também essa palavra, ok? Maravilha? Essa mensagem tem a ver com isso, com algo que não tem vida, tem a ver com ossos. O título dessa mensagem é exatamente esse, de ossos para a vida. De ossos para a vida. E ela está em cima da história do profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Você já ouviu essa história? Ezequiel e o vale de ossos secos. Então, se você trouxe a tua palavra ou você está aí com as suas anotações, a gente vai lá para Ezequiel capítulo 37, combinado? Ezequiel 37, a partir do 1, abra o seu coração porque Jesus quer falar com você, amém? Ezequiel 37, 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ok? Esse é o nosso quadro. O Espírito do Senhor leva o profeta para uma visão, e ele tem esse quadro, essa imagem de um lugar seco, de um lugar morto, esses ossos espalhados, sem organização nenhuma. Você consegue imaginar essa cena? E olha só, igreja, o Espírito quer nos dirigir, amém? O Espírito quer nos dar experiências com Ele. Não a experiência que a gente teve há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Quem já teve experiências com Deus? Talvez aí num devocional, abrindo as escrituras, talvez num grupo de conexão, alguém orando junto, aquele mover, aquele ambiente, talvez num culto de avivamento, talvez num retiro de jovens. Quem já teve experiência com Jesus num retiro de jovens? Pois é, deixa eu te falar. O Espírito Santo quer te dar novas experiências. Experiências de hoje, experiências de agora. O Espírito Santo quer fazer infinitamente mais. Ele quer interagir com a nossa fé.
Então deixa eu te animar, flua com o Espírito Santo. Ouça a palavra, ouça a direção, ouça a voz mansa e suave no seu interior. Faça a sintonia na frequência do Espírito Santo, né? Quais são as frequências que você precisa deslocar para entrar na frequência do Espírito Santo? Esses dias eu estava lá no sul, na casa do meu pai, e o meu pai restaurou o tocador de LP da minha avó. o player, né, de LP. Quem já teve essa experiência de tocar um long play, gente? Bom demais, né? E no mesmo sistema de som tinha lá a rádio, né? Então você ficava ajustando, né, o dial da rádio. Ajuste os seus ouvidos, a sua sensibilidade, a sua percepção espiritual para o Espírito Santo. Coloque na frequência do Espírito. Faça o ajuste fino, amém? Não force. Não produza o mover do Espírito Santo. Ele que está na direção. Não produza algo fake. E também não seja levado pela alma. Não sei se você vai concordar comigo, mas a gente vive dias em que a alma está tão inflada, né? Por exemplo, se eu não me arrepiei no louvor, aquele louvor não foi bom, né? Se eu não senti um calafrio, o Espírito Santo não falou comigo. Poxa, faltou unção nesse culto. Gente, com a unção, nós sentimos algo bom, nós sentimos algo de Deus. Mas olha só, a unção não é um sentimento, é uma realidade. É o Espírito Santo movendo. Então, sentindo ou não, eu sei que o Espírito Santo está nesse lugar. Alguém crê comigo? Sentindo ou não, o Espírito Santo está lá na sua casa. Nós nos guiamos por verdades, amém? E eu gosto de pensar assim, os meus sentimentos acompanham as verdades da palavra. E não é eu acompanho os meus sentimentos, não, eles vêm vindo. Pelo que eu creio, a gente vive pelo que a gente crê. Alguém está comigo nessa, pessoal? Então, não fique dependendo da alma para fluir com o Espírito Santo. Flua pela fé. E interaja com o Espírito Santo pela fé. Seja guiado. Saia do controle. Saia do banco do motorista. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Descanse, se esforce para descansar no Espírito Santo. Amém? Deixe o Espírito Santo te guiar. Olha, eu vejo Ezequiel 37, e para mim Ezequiel 37 ensina a dinâmica. Eu chamei aqui da dinâmica do fluir do Espírito Santo. Ezequiel 37 é um manual de como fluir com o Espírito Santo. De como interagir com o mover profético, a direção que o Espírito Santo tem para a sua vida. Eu até coloquei assim, ó, nessas palavras: Deus dirige, você declara e o sobrenatural acontece. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. E a gente declara, é isso que Ele vai fazer nessa noite. Você pode repetir comigo? Deus dirige, eu declaro e o sobrenatural acontece. Nós queremos ser guiados, queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Mas para nos ajudar nessa noite, vai aqui uma mini revisão de tudo que nós cremos aqui, do que é o nosso, digamos assim, o nosso feijão com arroz, amém? Teológico, amém? Nós estamos no tempo da graça, diz amém a isso. Amém? Nós estamos na nova aliança, na vida do Espírito. Do início da nova aliança, na obra consumada de Jesus ali no Calvário, nós somos gratos por isso. Nossa vida é antes e depois do sacrifício perfeito. E também do início da nova aliança, ali na descida do Espírito Santo, em Atos 2. Daí em diante, todo filho, toda filha de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Daí em diante, como presente, como herança da nova aliança, todo filho, toda filha de Deus é ungido e capacitado pelo Espírito Santo. Depois veja, se você está anotando, leva essas referências, veja Romanos capítulo 8, versículo 14. Veja também Atos 1, 8. Então você é dirigido pelo Espírito Santo, e você é ungido e capacitado e empoderado pelo Espírito Santo. Quem recebe isso sobre a sua vida? Essas são as verdades que nós cremos, que nós estamos firmados.
Então, como uma igreja espiritualmente vibrante que nós somos, tem algum crente vibrante aqui? Como uma igreja cheia do Espírito que nós somos. Sabe, pessoal, a gente falar de intimidade com o Espírito Santo, a gente está falando do nosso desejo. Até usei uma palavra aqui, a gente está falando do nosso anseio. Ser íntimo do Espírito Santo, desse amigo fiel, consolador, ajudador, confortador, né? Estava até me lembrando daquela música, assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Tem algum crente raiz aqui, gente? Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. A gente anseia por essa intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Como uma igreja espiritualmente vibrante, cheia do Espírito, pessoal, avivamento, manifestação, liberdade espiritual é o nosso ambiente, amém? É o nosso habitat. O peixe vive na água, né? Nós vivemos no mover do Espírito Santo. Nós vivemos na direção profética, na direção do Espírito para as nossas vidas, para o nosso ministério, para o nosso trabalho, para as nossas famílias. Então, como igreja, essa é a nossa confissão. Eu sou nova criatura. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. Eu acho até que a gente pode repetir juntos, ok? Enche o teu pulmão aí, diga comigo. Eu sou nova criatura. Morada do Espírito Santo. Casa de Deus. Fala mais alto aí para o inferno tremer. Diga, eu sou filho amado. O Espírito Santo me dirige. O Espírito Santo me capacita em toda a verdade. Vamos aplaudir Jesus por essas realidades espirituais. Você é filho dirigido pelo Espírito Santo. Filho capacitado pela unção do Espírito Santo. Então, tenha essa lente para tudo que nós vamos ver hoje, ok? Que você é habitação do Espírito Santo. Que você tem como direito, como herança, ser dirigido. Ele já está te guiando nessa noite. Tenha isso como lente para tudo que nós vamos ver. Então vamos voltar juntos aqui para Ezequiel 37. Agora a gente vai ler o versículo 3. Quem está comigo até agora, faz um uhul, igreja. Maravilha. Ezequiel 37, versículo 3. O Espírito me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Sabe o que Ezequiel estava dizendo? Espírito, você sabe. Espírito, você vai à frente. Vai à frente e eu vou seguindo você. Eu não vou responder pode. Também não vou responder não pode. Eu vou responder, Espírito, você sabe. Espírito, você está à frente. Espírito, você pode. Você quer. Essa é uma ótima resposta para você dar. Para o mover profético, para o Espírito Santo. Espírito, vai à frente me guiando. E eu vou dar passos de fé na tua direção. Você sabe. Eu até tenho para mim que isso aqui qualificou Ezequiel para tudo que ele viveu nessa experiência. Senhor, você sabe. Não sou eu que estou dirigindo. Não sou eu que estou no controle. A gente pode dizer isso profeticamente nessa noite também? Não sou eu que estou no controle. Você sabe, Senhor. Versículo 4, então o Espírito me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Diga glória a Deus. O 7, assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que ossos se juntaram, osso com osso. Filme de ficção científica aqui, Matrix, ok? Você pode ouvir até o barulho de repente, zum, zum, aqueles ossos se juntando, aquele movimento, aquela visão. E o profeta continua, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Esse é o primeiro comando aqui de Deus para Ezequiel, de ossos
para ordem. De ossos para ordem. Essa foi o primeiro comando. Confrontar o quadro de morte. Confrontar o quadro de sequidão, né? O Espírito fala, Ezequiel, profetize. E eu falo para você nessa noite, nova igreja, profetize. Nova igreja, abra os lábios e lança a palavra de Deus, porque você vai ver resultado, porque a palavra de Deus não volta vazia. Alguém está comigo? Nova igreja, profetize. Pai de família, profetize. Você que vai sair amanhã, segunda-feira, para o trabalho, para derrotar os seus gigantes, profetize. Você que está enfrentando batalhas aqui dentro da mente, profetize. Filho do homem, profetize. Foi uma ordem, o texto diz isso, né? Uma ordem dada pelo Espírito Santo. Profetize. Perceba o poder da palavra de Deus declarada nos nossos lábios. Depois que o profeta comandou, houve barulho. Os ossos começam a se mover. Esse é um retrato do uso da fé. Amém? A gente lança a palavra e a gente começa a ouvir o barulho, os resultados. Não inverta essa ordem. Se você ficar esperando os ossos se moverem, você vai esperar a sua vida inteira. Ok? A ordem é profetiza e você vai começar a ver os resultados. A fé opera assim. Eu creio para ver. Porque depois de ver, agradecer, qualquer um agradece, até quem não tem Jesus, né? Agora, agradecer, profetizar, declarar antes de ver, aí é para quem tem fé, né? Eu declaro para então começar a ouvir os resultados. Nós vamos ver milagres nessa noite em nome de Jesus. É assim que a fé opera. Sabe que quando eu e Marcela a gente saiu de lua de mel, a gente viajou. Enquanto nós estávamos fora, na verdade até antes de casar eu já estava morando num apartamento provisório. Nós moramos nesse apartamento nos primeiros meses de casado, porque o nosso apartamento estava em obra, ok? Assim que nós voltamos de lua de mel, a gente lá aproveitando, né? Tomando posse, né? Da terra prometida, né? Se é que você me entende, né? Muito avivamento, muita bênção. Os casados dizem amém, é isso aí? Ah, tá, você tá rindo aí, né? Eu tô empolgado hoje, né, gente? Tô animado, né? Né, Guga? Maravilha, a gente volta de lua de mel, a Denise, que saudade, como é que foi? E logo em seguida a Denise começa a chorar, meu Deus, aconteceu uma coisa. Entraram no apartamento que a gente estava provisoriamente. Levaram todo o enxoval, levaram uma guitarra que estava lá, que eu decidi comprar outra, eu ia devolver a guitarra para a pessoa. E é assim na nossa vida, né? Os problemas vêm sem aviso prévio. Quem já entendeu isso? O inimigo não manda aviso prévio, como um ladrão. Do nada, o problema se levanta, está aqui na sua frente. Talvez você esteja assim, diante de um problema, diante de uma situação que você fala, meu Deus, eu não vi, de onde veio isso? Sim, mas deixa eu falar para você, naquela hora, gente, imediatamente eu e Marcela, a gente se olhou e a gente fez uma oração. A gente falou, diabo, você não vai roubar a nossa alegria. Diabo está debaixo dos nossos pés, qualquer plano. E a gente ordena a restituição em nome de Jesus. Sabe, gente, instantaneamente. Você pode levar essa palavra no seu coração? Quando o inimigo se levantar, não dá um dia para começar a orar, não. Não fala assim, no culto eu vou me posicionar. Se posiciona imediatamente. Você recebe isso? O inimigo se levantou, declara de volta. Você não vai roubar minha alegria. Na minha casa não. Na minha mente não. Na minha vida financeira não. E gente, Deus restituiu. Deus restituiu. Porque a gente ganhou enxoval. Até a guitarra apareceu, pessoal. A guitarra, Deus colocou ali um detetive particular, né? Eu coloquei, para você entender a história, eu até já contei aqui antes, tá? Eu avisei os amigos aqui do Rio, especialmente os lojistas de loja de instrumentos usados. Tem uma loja muito famosa em Copacabana. Meses depois, o dono da loja de Copacabana, o Cissa, me liga, Duda, a tua guitarra que roubaram, que você me ligou, ela é assim, 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 da marca assim, assim, da cor assim. Aí eu já falei, Deus começou a operar, né? E Deus começou a operar na sua vida nessa noite.
Eu estou lembrando aqui para você despertar que Deus está no controle, amém? O ladrão vem roubar, matar e destruir. Jesus veio te dar vida e vida em abundância, amém? Vai haver restituição na sua vida também. Você recebe isso? Descobri que a guitarra estava em Teresópolis. Eu brinquei aqui, detetive particular, porque essa pessoa que ligou para falar da guitarra, essa pessoa era fã do 4x1, gente. Guitarrista, me conhecia. Então eu tinha um detetive ali particular. Falei, marca com a pessoa, diz que eu vou comprar a guitarra. Fui cheio de medo para Teresópolis, achei que ia dar tiroteio. Falei, cara, cadê aí o colete à prova de balas, né? O meu cunhado Mauricinho tinha feito o boletim de ocorrência. Fui para a delegacia através de um contato também, o delegado recebeu lá. Fomos com uma viatura. Naquele mesmo dia, eu voltei para o Rio com a guitarra, gente. Você pode aplaudir Jesus? Mas tudo volta para o momento em que a gente se posiciona. Para o momento que a gente fala, você não vai roubar minha alegria na minha vida, não. Eu ordeno restituição, Deus restitui. O inimigo restitui, o ladrão restitui. Os anos, ele restitui o que ele levou. Aliás, ele tem que pagar 7 vezes mais, a Bíblia diz. Eu creio que você vai viver restituição. Amém? Estou até insistindo aqui e nós profetizamos restituição na sua vida. Então você vive por fé, fale com os ossos. Você é guiado pelo Espírito, você é ungido pelo Espírito, fale contra a morte, profetize. Fale contra a desordem. Fale sobre a sua vida espiritual. O que está morto, o que está sem vida, o que está morno. Fala sobre a sua vida espiritual. Eu recebo vida. Eu profetizo intimidade com Deus. Eu vou para a palavra, eu vou para a adoração. Eu vou para a intimidade. Fale sobre os seus filhos. Quem é pai aqui que já teve a experiência de entrar no quarto do seu filho à noite, colocar o cobertor e ficar mais alguns minutos orando por eles? Quem já teve essa experiência? Ele não estava nem ouvindo, você começa a declarar, meu filho é bênção, meu filho é guardado, os anjos guardam, meu filho vai ter um encontro com Jesus, vai descer as águas para se batizar, vai ser cheio do Espírito Santo, meu filho é bênção. Fale, profetize. Eu até trouxe aqui uma definição, profetizar é declarar. Diz comigo, profetizar é declarar. Leva isso bem firme, bem claro no seu coração. Profetizar é declarar pela inspiração do Espírito Santo a vontade e a vida de Deus sobre situações ou pessoas, para que a sua palavra produza transformação real. Profetizar é declarar. Então, essa foi a primeira dinâmica aqui de Ezequiel, de ossos para ordem. A gente vai continuar no texto bíblico, amém? Ezequiel 37, agora o versículo 9. A seguir, o Espírito me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro dos mortos para que vivam. E sopre, Espírito Santo. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Agora esse comando aqui do Espírito, eu chamei de ordem para vida. De ordem para vida. Perceba que apenas ordem, apenas organização, não foi o suficiente, você reparou? Já eram corpos, já tinha até tendão, carne, mas não tinha vida. Não foi o suficiente, porque tudo continuava morto. Olha só, se ordem, se estrutura fosse suficiente, se tradições fossem suficientes, a religiosidade salvaria o homem. Você concorda? Ordem por ordem, tradição por tradição leva ao farisaísmo, gente. A pessoa é expert em tradição, em costumes, é expert em legalismo, mas por dentro ela está morta. Foi preciso algo mais, não era o suficiente
só ordem. Essa palavra, ela confronta a gente, né? Porque a gente é analítico. A gente gosta de estar no controle. Eu gosto de entender tudo o que está acontecendo. Eu quero entender tudo. Pois é, algumas coisas não são para entender, são para você crer. Amém? Algumas coisas são para você falar: Espírito Santo, eu confio no teu fluir. Eu confio no teu agir. Muito mais do que ordem e estrutura, eu quero a vida do Espírito. Alguém está comigo? Eu quero vida. Eu quero vida. Mais do que tradições. Às vezes a gente vem para o culto, pessoal, a gente sabe cada momento do culto. Ó, vai repetir uma música aí, ó. Agora é a última música. Pode ver que todo mundo vai bater palma agora. Depois vai ter ceia. Você já vai falando para o visitante, né? Agora é ceia. Tá? Depois da ceia vai ter o host, que é o, né, que faz o mestre de cerimônia, as honras da casa. Pois é, às vezes a gente está tão acostumado com a estrutura que a gente precisa falar assim, ó, menos estrutura e mais vida do Espírito Santo, né? Mais mover orgânico, vivo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é um rio, né? Rio de águas vivas, né? No nosso interior. O rio é coisa orgânica. Ele corre, ele tem um curso. Horas ele está intenso, outras horas ele está calmo. Eu quero o fluir do Espírito Santo sobre a minha vida. Mesmo num culto que tenha estrutura, eu quero chegar nesse culto e dizer: Espírito Santo, eu vim te encontrar. Espírito Santo, enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Hoje eu estou das músicas antigas, né? Pois de ti eu quero ser cheio. Espírito, enche o meu. Aleluia, aleluia. Apenas ordem não foi o suficiente. A vida do Espírito é o que leva aos milagres. Quer ver um milagre maravilhoso da vida do Espírito? A sua amizade com o Espírito Santo. A sua sensibilidade ao Espírito Santo é um milagre maravilhoso, que vai te servir até muito mais do que outros milagres menores. Quem entende isso nessa noite? Sensibilidade e amizade com o Espírito Santo vai te servir tanto, vai te beneficiar tanto, vai transformar a sua vida. Então o sopro entra naqueles corpos sem vida, que se você for ver o original, é o mesmo sopro da criação no Gênesis, quando Deus sopra fôlego de vida nas narinas de Adão. O mesmo sopro de Jesus, quando ele diz aos discípulos já ressuscitados: recebam o Espírito Santo, novo nascimento ali dos discípulos. O mesmo fôlego de vida, agora entra naqueles corpos, e a primeira coisa que acontece, eles ficam de pé. Agora um exército de pé. E é o que nós declaramos agora na autoridade do nome de Jesus, amém? Situações, fiquem de pé em nome de Jesus. Circunstâncias, fiquem de pé em nome de Jesus. Gente, quando a vida do Espírito entra no corpo doente, existe cura, ele fica de pé. Quando a vida do Espírito entra na sua mente, aqui às vezes nas águas turbulentas, as águas se acalmam, a paz, a libertação. Vida do Espírito entra no seu casamento, a gente vê transformação. Aleluia. A gente declara situações, fiquem de pé. Declare aí do seu lugar aí, você sabe o que é, você sabe o que o Espírito está falando com você. Diga: situações, fiquem de pé. Vida do Espírito em nome de Jesus. Pessoal, eu creio que a gente já está lotado das verdades. Nossos depósitos estão mais do que carregados. A gente já tem a palavra da fé. Nós estamos solidificados na palavra da fé, no Evangelho da graça. Quer ver como você sabe? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela... E a gente recebe pela... Gente, a palavra que flui desse púlpito, não sei se você se identifica com o que eu vou falar, mas essa palavra libertou a nossa vida. Matriculado no primeiro ano do Nova College, eu fui curado de síndrome do pânico, de depressão. Essa palavra tem poder, produz resultados. Então nós estamos lotados, você está lotado, está armazenado, teu depósito está cheio dessa palavra. Mas perceba, eu sinto que a gente pode agora andar nessa palavra. A gente pode agora viver a manifestação, né? A gente pode agora
ser ousado pela fé. Como a gente diz, né? Você dá o passo, Deus coloca o... A gente pode um pouco, praticar um pouco mais. Alguém está comigo? Viver um pouco mais. O agir, o mover profético, o sobrenatural de Deus. Profetiza, filho do homem. A gente pode romper em fé. Amém? Aliás, falando em romper em fé, dá um sol maior, Marquinho. Tem alguém vivendo pela fé? Vou puxar mais uma, tá? Cada vez que a minha fé... Quem lembra? Para quem está vivendo pela fé, né? Tu me dás... Cheio de crente raiz, né? Se você é visitante, ouve essa letra. As montanhas e vá... Se você é novo na fé. Desertos e... Olha o uso da fé. Que atravesso me levam pra pé. Minhas provações, né? Minhas provações não são maiores que o... Olha o uso da fé. E não vão me impedir. Olha que lindo agora. Se diante de mim não se abrir o mar. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E agora? Rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se... Olha que lindo. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aplauda o Senhor. É a vitória da fé. O meu justo viverá pela fé. Profetiza pelas situações, para as situações, sobre as situações. Alguém está crescendo a fé no seu interior aqui? Nós vamos aproveitar a parte final desse culto. Eu deixei um tempinho maior. Não tenha pressa de ir embora, porque o Espírito Santo vai fazer grandes coisas nessa noite, amém? Nós vamos começar aqui um culto do avivamento agora, ok? Os crentes pentecostais chamam assim, ó, dá lugar aí, dá lugar ao Espírito Santo. Fala pro teu vizinho aí, dá lugar aí, vaso, dá lugar. Quem é assembleiano aí já vai começar a falar em línguas, né? Falou em dar lugar pro Espírito Santo. Nós vamos dar lugar pro Espírito Santo. O culto é dele, o culto não é do homem. Ele tem interesse em te socorrer. Ele tem interesse em entrar aí e dar ordem junto com você. Profetiza. Eu quero te dar duas imagens práticas. Então nós falamos aqui de ordem, de ossos para ordem, ordem para vida, né? No fundo, de ossos para vida. Eu quero te dar duas imagens práticas. Dois momentos na palavra onde você vê essa dinâmica do Espírito Santo ali no comando, na direção. O primeiro, quem lembra da história de Deus com Gideão, pessoal? Quem lembra de Deus e Gideão? Eu não vou ler a passagem bíblica aqui, mas você vai ver isso em Juízes, capítulo 6, versículo 12, ok? Gideão estava escondido, tomado por medo, temor dos midianitas, ok? Se sentindo vítima, se sentindo o último dos últimos, o pior dos piores, se sentindo desqualificado, muitas vezes como nós nos sentimos. Mas eu amo a palavra de Deus, porque Deus literalmente atropela o medo de Gideão. O medo vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo vai atropelar o medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. O anjo do Senhor, a palavra do Senhor chega para Gideão, escondido, amedrontado, paralisado, ok? Olha o que Deus fala para Gideão: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E eu saí da minha casa para falar com vocês nessa noite. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. O Senhor é contigo. Alguém pode aplaudir Jesus? O Senhor é contigo.
Sabe o que Deus estava fazendo ali com Gideão? Deus estava criando um guerreiro nele. Sabe o que Deus estava fazendo com Gideão? Estava dizendo: haja luz, né? Haja luz e houve luz. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. É isso que você é, um guerreiro amado, justiça de Deus, favorecido, ok? Cabeça e não cauda. Você tem o Espírito Santo. Mais são os que estão contigo dos que os que estão contra você. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E a segunda imagem, para a gente ter no nosso coração, enquanto a banda vai subindo, é Davi e Golias. Eu amo essa história desde que eu sou criança, eu cresci na igreja. Eu acho que eu já ouvi Davi e Golias 1 milhão de vezes, pessoal. Desde daquelas flanelas, quem lembra daqueles bonequinhos de feltro? Poxa, agora revelei minha idade, né, gente? Aquele bonequinho coloridinho que os professores da escola bíblica colocavam no flanelógrafo. A pastora Luciana lembrou de manhã. Olha aí Davi, olha o gigante Golias. Eu amo essa história. E eu tenho para mim que Davi é o personagem mais graça que tem no Velho Testamento, gente. A começar, quantas pedras ele pega no riacho para derrotar o gigante Golias? Qual é o número da graça, gente? 5 pedras. E não precisou de 5, precisou da primeira na força do Espírito, porque a batalha é do Senhor, amém, gente? Mas o que eu amo nesse mover do Espírito, nesse mover profético, é que Golias se levantando, e Golias aqui pra gente representa os levantes do inferno, os ataques, as acusações, a afronta do inferno, do inimigo. Diariamente o gigante Golias vinha ali contra o exército de Israel. Mas quando Davi entra na história, Davi olha para Golias e fala assim, ó: ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ainda hoje. Alguém tem fé para declarar isso alto? Diz: ainda hoje. Ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ataque, levante, afronta, divisão, enfermidade, na mente, no físico, ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ainda hoje o gigante Golias vai cair na sua vida, em nome de Jesus. Então abra a boca e profetize. Alguém pode ficar de pé nessa noite, igreja? Enquanto você está ficando de pé, vira para o teu vizinho e diz para ele: ainda hoje o Senhor vai agir, ainda hoje vai ter milagre. Glória a Deus. Alguém diga aleluia. Quem ama o mover profético do Espírito Santo? Quem ama a presença do Espírito Santo? Quem tem fé para ver milagres nessa noite? Deixa eu ver aí a sua fé. Quem crê no sobrenatural de Deus? Quem crê que o nosso habitat, que o nosso ambiente são os milagres? É o rio do Espírito Santo. Eu creio nesse rio, inundando esse lugar aqui. Eu creio nesse rio enchendo a sua vida. Creio no Espírito Santo transbordando sobre você, te empoderando agora, te capacitando, amém? Você é filho, você é dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo agora te ungindo, capacitando, com autoridade. Você tem autoridade, você tem o nome de Jesus, meu irmão. Isso que esse cara está falando, você pode estar pensando, né? Isso que esse cara está falando é positivismo, cara. Positivismo? Você já olhou na Bíblia o que Jesus sofreu por nós? Vai ali ver se a obra de Jesus é alguma coisa positivista. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse sacrifício nos libertou do império das trevas. Então quando você lança esse nome, que é o nome sobre todo nome, sobre seus filhos, sobre seu trabalho, sobre uma porta de emprego, sobre a faculdade que vai começar, sobre o seu casamento, quando você lança o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome que faz o inferno tremer, o nome que faz as trevas fugirem, milagres acontecem. Milagres acontecem. Eu estou crendo por milagres dessa noite, amém? A primeira dinâmica que eu queria fazer, todos nós vamos ministrar nessa noite, amém? Nós vamos fazer a dinâmica de Gideão aqui. Você vai ser usado por Deus para falar sobre a vida de alguém. Nós vamos nos juntar em grupos de 2, grupos de 3 no máximo. Se junte com os 2, os 3 que estão aí perto de você, ok? Você vai falar em voz alta o que Deus fala sobre ele.
Amém? Você vai falar em voz alta: poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. Isso. Fale coisas da palavra, fale verdades da palavra. Você é amado, você é favorecido. Isso aí, abraça quem está do seu lado. É lógico, se você fica à vontade para isso. O visitante, fica à vontade. Fica à vontade, nós não estamos te obrigando a nada. Mas nova igreja, vamos começar a levantar um som aqui, um som profético. Diga quem ele é, quem ela é. Nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Aqui ó, na plataforma, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, cheios do Espírito. Aleluia. Comece a profetizar, esse é um momento profético. Sintonize com o Espírito Santo. Nós olhamos agora aqui para o culto online. Você conectado nessa palavra online, nós declaramos sobre você: você é um poderoso guerreiro. O Espírito Santo te levanta nessa noite. Você é abençoado, você é a justiça de Deus. Você é escolhido, você tem um chamado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo nessa noite. Sozinho não consigo andar. Você vem me encontrar. Vamos profetizar todos juntos? Sozinho não consigo andar. Quem pode? Quem pode dizer: tudo que eu quero em ti está? Tudo que eu quero, poderoso guerreiro, te está. Deus te escolheu, Deus tem grandes coisas para você. Sozinho não, declare com fé. Sozinho não, você não está sozinho. Consigo andar. Você vem me encontrar. Tudo que eu quero está. Sozinho Você não. vem me encontrar. Diga: sozinho não. Sozinho não consigo andar. Você vem me encontrar. Tudo que eu quero, Tudo que eu quero em ti. vamos dizer: nem um segundo. Você vem Nem um segundo Ele te abandona. e nem um segundo me abandona. Meu Jesus está aqui nesse lugar, soprando vida em ossos secos. Meu Jesus Vamos mais fundo, está. vamos mais fundo. Nem um segundo. Nem um segundo. Nenhum segundo me abandona. O meu Jesus está aqui nesse lugar, soprando vida em ossos secos. Meu Jesus está Aleluia. aqui nesse lugar. Aleluia. Respira bem fundo comigo. Respira essa revelação. Você é poderoso, poderosa. Você não é o seu fracasso. Você não é o seu último fracasso. Você não é uma ferida, uma marca. Você não é isso. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Não, deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. Eu fiz do meu jeito, deu tudo errado. Pois é, Deus está pronto para fazer dar tudo certo na sua vida. Eu amo uma frase linda que diz assim: sabe para que serviu o teu último fracasso? Para te deixar um passo mais perto da sua vitória. Simples assim. Você não é o seu fracasso. Você é o filho amado em quem Ele tem prazer. Poderoso guerreiro. Fecha os olhos. Deixa o Espírito falar isso para você. Poderosa guerreira. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Alguém está pronto nessa noite para ir mais fundo, gente? Eu acho que a gente está muito tradicional ainda. Quem está pronto para ir mais fundo aí? No Espírito Santo. Mas agora vamos nos mover como Davi agora. Nós vamos falar ainda hoje. Você vai fechar os seus olhos. Você sabe o gigante que você está passando. Você sabe. Eu não sei. Você e o Espírito Santo sabem. Você vai ser cheio do Espírito agora. Bota a mão no seu coração, se essa palavra está falando com você. E você vai dar comando, amém? Você tem a autoridade de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele deu a autoridade desse nome à igreja. Efésios nos ensina isso. Diga comigo, eu tenho autoridade. Ok? Você tem esse nome sobre todo nome como uma procuração que foi dado à igreja. Então você vai dizer, ainda hoje. Amém? Eu vou te dar 5 minutos. Você vai falar em voz alta aí. Ainda hoje eu declaro cura. Ainda hoje eu recebo cura. Ainda hoje eu declaro o inimigo derrotado. Ainda hoje essa escassez. Ainda hoje essa depressão está caindo por terra. Ainda hoje eu entro nas portas que Deus está abrindo para mim. Ainda hoje Deus quer fazer na sua vida, amém? Deus quer fazer. Declare, declare ainda hoje. Ainda hoje. Aleluia. Profetizamos vida. Profetizamos milagres. Posso crer junto com você aqui? Ainda hoje vai haver cura divina nesse lugar. Quem crê comigo, gente? Declaramos cura divina invadindo esse auditório agora em nome de Jesus. Cura no seu corpo, cura na sua mente. Declaramos cura nesse lugar. Cura nesse lugar. Cura nesse lugar. Na sua mente, no seu corpo. Cura divina sobre você. Pessoas que estão no hospital, que talvez você conhece, comece a declarar agora. Ainda hoje eu profetizo cura. Ainda hoje eu tomo posse do mover, do agir de Deus. Alguém crê comigo para cura? Em nome de Jesus. Alguém entrou nesse lugar aqui com alguma enfermidade? Levante sua mão se você entrou aqui nesse lugar com alguma enfermidade. Estou vendo a sua mão. Levante sua mão se você entrou com uma enfermidade. A igreja está comigo para crer em cura nessa noite, gente. Amém, amém. Se tem alguém com a mão levantada perto de você, coloque as mãos sobre o ombro dela. Coloque as mãos. Estenda as mãos agora. Amém? Amém? Nós vamos declarar ainda hoje cura. Nós vamos declarar agora cura em nome de Jesus. Então, se você vê alguém com a mão levantada, precisando, orando por cura, nós vamos crer agora. Vamos encher esse lugar. Vamos encher esse lugar com palavras proféticas, palavras de cura em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, nós declaramos sobre cada pessoa com as mãos levantadas. Amém? Esses jovens, essas pessoas aqui à minha esquerda, à minha direita, declaramos cura divina fluindo no nosso meio. Ele levou sobre si as nossas feridas, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós profetizamos agora cura, cura em nome de Jesus. Declaramos corpo seja curado. Declaramos mente, alma seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Eu creio. Quem crê diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. E a última coisa que o Espírito colocou no meu coração, eu queria que nós fizéssemos agora. Sabe, os dons do Espírito, o mover do Espírito, não é pra gente, pessoal. Não é para nós. Pra gente sair daqui, digamos assim, individualmente saciado. Você entende o que eu estou falando? Os dons do Espírito são ferramentas pra gente falar de Jesus, pra gente ser bênção. E aí o Espírito estava me lembrando desses condomínios aqui em volta do Freeway. Quem crê que a gente não veio aqui pro Freeway por acaso? Assim, era um imóvel que estava para alugar. Quem crê que Deus nos trouxe para cá, pessoal? Então eu quero que você comece a pensar nesse condomínio de casas aqui atrás do Freeway. Quero que você comece a pensar nos condomínios aqui da Barra. Quero que você comece a pensar na nossa cidade. Sabe aquela música que nós cantamos? Do alto da montanha, no mais profundo mar, nas ruas da cidade, outro nome igual não há.
Nós vamos declarar nas ruas do Rio de Janeiro o nome de Jesus, amém? Nós vamos profetizar salvação agora, amém? Quero que você feche os olhos, levante sua mão comigo. Se você quiser, até vira de costas para esses condomínios aqui ao nosso redor. Vamos declarar vida aqui em torno do freeway, vida nos condomínios da Barra da Tijuca, vida na freguesia, na Curicica, na Taquara, vida na Zona Norte, no Meier, em Madureira, vida na Baixada Fluminense, vida no condomínio aonde você mora. Igreja, Cristo em nós, a esperança da glória. Comece a declarar salvação. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esses condomínios, essas famílias quebradas, Pai, nós declaramos salvação. Pessoas que às vezes têm tudo financeiramente, mas dariam tudo pela esperança do Evangelho. Nós declaramos salvação, salvação, salvação. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Declaramos salvação em nome de Jesus. Nem um segundo o Senhor não fica, o Senhor deixa de ouvir nossas orações. Nem um segundo o Senhor se afasta. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos dizer: soprando vida nos ossos secos. Declara, igreja. Vamos declarar juntos. Aqui nesse lugar, nenhum segundo me abandona. Meu Jesus está aqui nesse lugar, soprando vida em ossos secos. Meu Jesus está aqui nesse lugar, e nenhum segundo me abandona. Meu Jesus está aqui nesse lugar, soprando vida em ossos secos. Meu Jesus está aqui nesse sozinho não consigo andar. Você vem me encontrar. Tudo que eu quero é estar, Jesus, em ti. Você vem me encontrar. Sozinho não consigo andar. Você vem me encontrar. Tudo que eu quero é te estar. Você vem me encontrar. Alguém diga comigo: Deus dirige, eu declaro, o sobrenatural acontece. Deus dirige, eu declaro, o sobrenatural acontece. Quem foi abençoado por essa palavra, igreja? Aleluia. Quem topa fazer o compromisso comigo de ir mais fundo no nosso relacionamento com o Espírito Santo? Quem topa fazer esse compromisso comigo? Se você é batizado, fala em línguas todo dia. Fecha a porta do teu quarto, como Jesus ensinou pra gente. Vai para um lugar de intimidade. Isso não é opcional, isso é essencial. Coloca uma adoração, começa a fluir. Abre as escrituras, Deus vai falar com você. Deus vai revelar cada vez mais. Espiritualmente, faz o que eu estou fazendo aqui agora, assim, ó, vai para águas mais profundas em nome de Jesus. Quem topa esse desafio, igreja? Cara, é nosso, assim, privilégio, né? É nosso presente. O céu está aberto. O Espírito Santo está lá esperando. Eu estou nesse desafio. Quem está comigo? Intimidade com o Espírito Santo.
Profetiza, profetiza. Amém? A gente declara uma semana abençoada sobre a sua vida. Amém? Uma semana de direção do Espírito Santo. Uma semana dos anjos te guardando. Uma semana de portas abertas, de oportunidades do céu, de sabedoria do céu, sabedoria do Espírito caindo sobre você. Amém? Uma semana guardada por Deus nessa cidade. Uma semana próspera em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém, igreja. Vamos dar mais uma salva de palmas. Glória a Deus. Uma boa semana, igreja.